Oi, oi, tudo bem? Aqui é o André Regiane. Como que você está? Tudo bem? Bom, vamos começar? Hoje é o segundo dia do workshop Encontrando Amor Próprio. São 3 dias. O primeiro dia foi segunda-feira, hoje o segundo dia, quarta-feira, e o terceiro dia, sexta-feira. Então, para você que está aqui, está recebendo meus e-mails. Sexta-feira você vai receber o e-mail com a aula de sexta-feira também. É muito importante que seja compreendido que é uma sequência, as 3 aulas. Então você que caiu aqui de paraquedas já na segunda aula e não viu a primeira, é meia hora de aula, é ótimo a primeira aula, porque faz você abrir a compreensão e entender o processo das 3 aulas, certo? Para quem fez comentários, eu agradeço muito. Teve muita gente que me mandou mensagem por e-mail, por direct no Instagram, pelo WhatsApp que estava habilitado para a pessoa enviar um WhatsApp para mim. Mas agora eu consegui, graças a Deus, habilitar os comentários pelo Facebook. Então aqui embaixo você vai ver que dá para você fazer o comentário e as perguntas aqui. E eu respondo todas uma a uma, tá bom? Bom, meu nome é André Regiane, como você já sabe. Eu sou especialista em fazer as pessoas encontrarem o amor próprio. Também sou escritor, sou palestrante, tá? E a minha missão é fazer com que as pessoas saiam de uma situação de carência, medo, insegurança, sem autoconfiança nenhuma, para encontrarem esse amor próprio. Porque só ela sentindo-se bem consigo mesma, de dentro para fora, é que essas pessoas vão estar bem em todas as áreas da vida. E por que eu digo isso? Primeiro, quem assistiu a primeira aula sabe, eu passei por isso, tá? Eu passei por todo esse percurso que eu estou mostrando aqui para vocês. E também milhares de pessoas já passaram, tá? Então eu sei muito bem do que eu estou falando. É incrível e é libertador quando nós conseguimos atingir esse nível de maturidade, de saber que tudo pode estar acontecendo ao nosso lado, mas a gente está bem. Eu acho que é uma coisa que não tem preço, não tem preço, tá bom? Então vamos lá. Ó, no decorrer do dia de hoje, eu vou passar o passo a passo que eu prometi, que é todas essas informações que eu venho falando já, ok? E eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eu tive contato com elas, ok? E elas me passaram esse feedback, tá bom? Porque assim, eu acompanho as pessoas, tá? Mas com algumas eu tenho um contato maior, porque a gente vem não só pelo escrito, mas porque elas ligam ou conversam ou mandam uma mensagem, então a gente vai se interagindo. E isso é fantástico mostrar alguns exemplos para vocês. Se vocês quiserem ver mais exemplos, é só vocês irem lá no meu Instagram, tem uma aba lá, depoimentos, ok? E lá tem depoimentos de pessoas que passaram por essa transformação, o que mudaram na vida dela. Ó, teve uma pessoa que veio falar comigo depois de fazer esse processo todo, ok? Como que ela se sentia quando ela chegou até mim. Ela era solteira, então assim, ela estava livre, desimpedida, mas ela se sentia muito, mas muito carente. Então ela queria assim, uma pessoa para estar namorando com ela, para levar ela para passear, para sair, aquela coisa. Quando a pessoa tá solteira, ela parece que, eu quero um namorado, não sei o que. Ela tava, nossa, ela tava muito assim. E aí, ela não procurou curar isso de dentro dela. Ela tava tão carente, que ela acabou entrando num relacionamento com um homem casado. Ela era amante. E o cara começou a tratar ela muito bem. Muito bem. Dava presente, carinho, amor, fazia um sexo muito gostoso. Ela nunca tinha vivenciado aquilo. E para ela estava perfeito. Por quê? Ela estava carente. Ela estava vendo só aquele momento, ela não estava vendo depois. Compreende? Aí foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que acontece? Tudo aquilo que ela estava sentindo antes voltou. Porque na cabeça dela, ela estava assim, ó, carente, insegura, com medo, eu vou ficar sozinha. Como ela mesma disse, eu vou ficar pra titia. E aquela coisa que a cabeça vai colocando minhoca, minhoca, minhoca.
E aí ela chegou num ponto que encontrou alguém, mesmo ela sabendo que não era certo, ela fez porque ela se sentiu bem, o cara soube cortejar e levar ela, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, quando a pessoa está muito carente, muito insegura, ela tende a cair em conversinhas que geralmente ela não cairia, tá? E aí ela entrou nisso e ela se sentiu bem por um período, mas depois foi caindo a ficha. O cara começava a deixar muito ela sozinha, porque ele tinha outra família. Ela falava, ele não me dá muita atenção, porque ele tá dando atenção pra família dele. Aí ela começou a se sentir carente, de novo. Não é que começou, ela já estava, mas começou a abrir mais aquele buraco dentro dela, pra ela resolver. E aí aconteceu situações que ela começou, mas espera aí, eu tô prejudicando uma família, começou a cair mais a ficha. Aí depois começou a cair mais fichas de que assim, ele nunca vai largar ela. E aí fica aquela situação que não tem pra onde correr. Por quê, gente? Quando ela não resolveu a carência, a insegurança dentro dela, naquele momento que ela estava lá atrás, ela foi por um caminho que não era certo, porque ela não tomou uma decisão consciente. Se ela tivesse segura de si, se amando, ela nunca teria entrado nisso. Então, quando a gente está carente, está inseguro, tem medos, como ela tinha medo de ficar sozinha, a gente acaba tomando caminhos que não é o correto. Porque todos nós temos caminhos. Tem um caminho por aqui, tem um caminho por ali. Todos nós temos esse caminho. Mas quando nós não estamos conscientes daquilo que a gente quer, a gente acaba tomando um caminho errado. Foi o que aconteceu com ela. Aí ela teve que ir terminar com o cara e depois ela ficou com uma ferida maior ainda para ser curada. E como que ela conseguiu? Não tem jeito, gente. Ela teve que mergulhar em autoconhecimento em si mesma, tá? Tem até o depoimento dela lá. Ela entrou nesse processo de se conhecer, de entender, de curar os sentimentos dela para ela tá se amando. E quando ela começou a se amar, conhecer ela a fundo, conhecer desde o corpo dela, encarar que a sexualidade é algo normal, ela começou a ficar preenchida disso e ela começou a eliminar a carência dela. Hoje ela já está em outro relacionamento, mas quando ela entrou nesse outro relacionamento, ela já tinha curado as feridas que tinha dentro dela. Ou seja, naquele momento lá atrás, vê se faz sentido para vocês. Ela estava numa vibração aqui, ó, de carência, medo, insegurança. Ela atraiu uma pessoa que fez ela se sentir assim. Mais ainda, no começo ela achou que não, por uma falsa ilusão, compreende? Mas lembra, o universo ele só nos devolve aquilo que a gente quer. Então nesse momento ela estava emitindo isso, ela recebeu isso. Agora, quando ela procurou, ó, se curar, se amar, se entender, ser ela mesma, fazer as vontades dela, vocês vão entender daqui a pouco. Todas essas coisas, ela elevou a vibração dela. Ela saiu do nível de vítima para o nível de eu comando a minha vida. E aí ela não encontra, ó, esse cara não cruza mais com ela. Ela vai encontrar outro cara que está na mesma vibração que ela. Porque a gente só atrai aquilo que a gente é. Provavelmente, todos vocês vão entender isso agora ou daqui a pouco, no decorrer. De que tudo que você atraiu para sua vida foi decorrência do que você estava sentindo. Então, como alguém está solteiro, solteira, quer uma pessoa aqui, se ela está vibrando aqui, ó, elas não se encontram. Elas não se encontram. Elas não se cruzam. Elas não se atraem. Essa que pode até ter desejo por essa. Essa não tem por essa. Justamente pela vibração. E eu quero contar uma outra história de uma pessoa, que tem o depoimento dela também lá no meu Instagram. Ela era casada, ok? E ela veio falar comigo, antes dela entrar no processo todo, que ela não sentia que o companheiro dela, o marido dela e tudo mais, eu chamo de companheiro. O companheiro dela não tinha tesão por ela, que não gostava do corpo dela, que ele não amava ela, e que ele, não, isso, que não, aquilo, que ele pode não. Não. Tá.
Aí eu falo, tá, peraí, ela quer tanto que ele a veja de uma forma espetacular. Aí eu inverto a pergunta para ela e falo assim, tá, você se ama? Ela, você tem tesão por você na hora que, por exemplo, você se olha no espelho? Ela fala, não. Você aceita seu corpo? Ela, não, jamais. Eu não tenho tesão, eu tô muito assim, assim, eu não aceito o meu corpo. Aí eu falo, olha só, as pessoas não sentem o que as outras sentem. Então assim, você não se ama, você não está bem com o seu corpo, você está carente, está infeliz, todas essas coisas. Aí você não quer curar isso em você e quer que o seu companheiro te ame, sinta tesão, que ele supra a sua carência, que ele cuide de você para você não ficar insegura. Você não está delegando todas essas responsabilidades suas, que é seu, ó, íntimo teu, para outra pessoa? Aí começou a fazer sentido para ela. Aí ela começou a colocar em prática, depois que ela começou no processo. E ela começou a ver que tudo que ela queria que o outro sentia por ela, sim, era ela que tinha que sentir. Só que ela viu mais ainda, que é o que eu quero passar para vocês. Ela viu que o relacionamento dela estava horrível e desgastado. Por quê? Imagina duas pessoas se relacionando. No exemplo dela, tá? Se inverte os papéis também, mas aqui estava o homem. Ela aqui. Então a todo momento ela ia cobrar ele. Você não me dá atenção, você não me dá amor, você não fala que eu tô bonita, você não fala que eu tô gostosa, sei isso, sei aquilo. Para essa pessoa aqui que está recebendo isso, no começo ela até faz para agradar a outra. Mas depois enche o saco, fica chato, a relação começa a ficar desgastada entre os dois. E aí já começa outras brigas nesse relacionamento, porque um não está mais aturando o outro. Então tudo é um ciclo. Começou a plantar uma coisa aqui, vai colhendo, vai plantando, colhendo, plantando, colhendo. E aí no começo, a primeira coisa que ela fez para ela curar isso nela é ela não reclamar mais com o outro, não falar mais nada disso. Ela tem que entender e vivenciar passo a passo essa mudança dentro dela. Só dela parar de querer cobrar coisas do outro, que era ela que tinha que fazer, o relacionamento dela já se modificou completamente. Modificou. E aí depois ela continuou se amando, estimulando. Vocês vão entender o que é isso, tá? Para que ela ficasse bem com ela. Porque no momento que ela começou a ficar bem com ela, lembra que tudo a gente planta e colhe? Ela não tá mais com aquele sentimento de medo, insegurança, não me amo. Não, ela se olhava no espelho e falava, puta que pariu, eu tô gostosa. Tá entendendo? Então ela se sente poderosa. O outro começou a sentir o quê? Que ela é gostosa, que ela é poderosa, mas por quê? Ela estava se sentindo, gente. Aí o relacionamento dela mudou. Sabe tudo aquilo que ela queria que antes o cara falasse para ela que ela era gostosa, que pegasse ela de jeito, como ela mesma falou e tudo mais? O cara começou a fazer. Quando? Quando ela parou de cobrar. Relacionamento, quando você está cobrando, querendo mudar a outra pessoa não muda. Não muda. Agora, quando você deixa a outra pessoa, cuida de você, começa a trabalhar e sentir isso que você quer para sua vida, o outro muda. Mas por livre e espontânea vontade, mas porque você também agora está transmitindo para ele aquilo que realmente você quer. Só que as pessoas não percebem. Elas querem que as outras mudem, mas elas não veem que é elas que têm que efetuar essa mudança. Então, para você que está aqui, tem que ficar bem claro, como eu falei no primeiro vídeo, que a mudança tem que partir de você. Você consegue mudar o relacionamento? Consegue. Você consegue mudar você? Consegue. Mas tem que vir de você. Não falar pro outro. Não falar pro outro. Vamos lá? Ó, você lembra que na primeira aula eu falei sobre zona de conforto? Eu vou dar uma sequência aqui para que seja compreendido nesse contexto, ok? O que tem a ver a zona de conforto, tá, com o amor próprio?
e estendendo isso para libido. Porque como que eu consegui engatar um amor próprio dentro de mim? Com uma sequência, que é o que eu estou passando de conhecimento aqui para vocês? Sim. Mas também foi com a estimulação da libido. Por que estimulação da libido? Lembra que eu até dei um exemplo falando de começo de namoro, que a pessoa, quando está começando a namorar, ela faz de tudo pela outra, ela não está na zona de conforto, ela faz um sexo ótimo, ela faz um amor, ela faz tudo ótimo. Por quê? Ela não está na zona de conforto. Ou seja, quando nós estamos com a libido estimulada, nós não entramos na zona de conforto. Presta atenção. Pensa assim primeiro, ó. Vamos lá, vamos resgatar isso aí para tu sentir isso, ok? O melhor amor que você já fez com um homem ou com uma mulher. Naquele momento, aquele sentimento, aquele tesão mesmo, aquela energia que vem. Naquele momento, você se sentiu insegura, inferior, não amado, não amada, com medo, com carência? Não. Quando a gente está com a libido alta, a gente se olha no espelho e fala, caramba, como que eu sou gostoso, eu me amo. E a libido alta, ela não melhora só o relacionamento sexual, é o amor próprio, porque você começa a se amar, você começa a se cuidar mais. Você está compreendendo? E aí, quando você está com essa libido alta, não é só os relacionamentos que dão certo, amorosos, tudo dá certo na sua vida. Uma pessoa que tem a libido alta, ela vai iniciar um projeto, por exemplo. Você pode se identificar com isso. Por isso que eu vou dar um exemplo. Você tem um serviço seu, ou você tem uma empresa. Quando você não está com a libido alta, você não tem aquela autoconfiança. Você não tem aquele amor de ir lá falar assim, não, vamos lá, eu vou fazer, vai dar certo. Pode estar todo mundo falando, você é louco. Uma pessoa vai lá, bota a ideia e ela confia e o negócio vai. Agora, quando a pessoa não está com a libido alta, ela não está se amando, amor próprio lá no chão, carência, medo, insegurança em tudo, aí o que acontece? Vamos fazer esse projeto? Ai, não sei se vai dar certo. Toma cuidado. Vocês estão compreendendo? E o que tem nisso que eu estou passando? Lembra que o universo só dá aquilo que você quer? Então, se você vai abrir uma empresa e confia que deu certo, vai dar certo. Se você já botou dúvida e dificuldade, não vai dar certo. Mas não foi porque tinha que ser, foi porque você criou assim. Então, quando a pessoa ela não está vivendo o amor próprio dela dentro da sexualidade, ela não chega nessa fase. Ela tem que vivenciar o eu sou dela. Mas André, como que eu consigo vivenciar o meu eu sou? Primeiro, você tem que ser você mesma. Você mesmo. Mas o que é ser você mesmo? Ah, André, eu tô aqui, eu tô sendo eu mesma. Nem sempre. Nem sempre. Olha, eu vou fazer umas perguntas para você. Você faz tudo aquilo que você queria fazer? Agora, onde você está aí? Você está sentado de perna aberta, de perna para cima? Você se comporta do jeito que você queria estar se comportando no seu serviço? Com o seu companheiro? No sexo, você faz tudo o que você queria fazer? Ou não? Por exemplo, se você está lá na hora do sexo com uma pessoa e não é legal alguma coisa, você fica quieto ou você fala? Não quero isso, não gostei. Por quê? Quando a gente não estamos sendo nós mesmos no relacionamento conosco e com os outros, a gente está transmitindo para o universo alguma coisa que a gente não quer. Exemplo. Você começou a sair com uma pessoa, ok? E aí você não gosta de ir para certos lugares, mas você está indo só para agradar ela.
ela tá achando que você gosta de ir naquele local. Só que você, dentro de você, você tá indo que não queria. Você não tá sendo você mesma. No momento, você enche o saco de fazer aquilo para agradar o outro. Aí o outro pensa assim, caramba, quando eu conheci ela, ela era assim, agora não é mais. Tem muito disso. Depois que eu casei... Mas por quê? As pessoas, elas não são elas mesmas e vivenciar aquilo que elas querem. Elas vivem para agradar as outras pessoas. Quando elas vivem para agradar as outras pessoas, elas estão realmente só agradando as outras pessoas. Mas e elas? Elas não estão se agradando. Então, quando o universo recebe isso dela, é mais ou menos assim. Olha outro exemplo. Eu amo viajar, mas eu não estou indo viajar. Então o universo entende que eu não estou indo mais viajar e que eu não gosto. Então não aparecem oportunidades, tá, de eu ir viajar. Compreende? Então, para eu ter as coisas que eu quero, eu preciso começar a fazer aquilo para eu ter mais. Compreende? Então, quando você não é você mesma, você não faz o que você gosta, o que você ama, você não veste aquilo que você sente bem. Se você gosta de ir num salão de cabeleireiro e de fazer a unha, e de fazer o cabelo, e de malhar e não sei o que, e você não está indo por algum motivo, você não está sendo você mesma. Você está fazendo de tudo que não é o que você quer. Por isso que você está recebendo do universo, dos outros, aquilo que você não queria. Mas é você que está plantando isso. Está compreendendo? O que você tem que fazer para mudar isso? Você tem que parar de ser besta. Essa palavra, não tem outra. De se enganar e fazer realmente aquilo que você quer. Porque olha só, você fica pedindo, me dá isso, Deus, me dê aquilo, isso, aquilo, só que, peraí, ele só te dá aquilo que você realmente quer. Mas não que você fica pedindo, mas naquilo que você está agindo. Tá compreendendo? Então você precisa parar nesse momento da tua vida e pensar assim: tudo que eu estou fazendo que eu não queria estar fazendo. Olha, se você tem várias coisas que você está fazendo, mas não queria estar fazendo, você está anulando teu amor próprio. Porque você não se ama o suficiente para entender que você está se machucando e você precisaria daquilo. Tá compreendendo? Reúne tudo isso e fala agora o que me deixa ótima, bem, que eu quero fazer. E para de fazer tudo aquilo que não quer e começa a fazer tudo aquilo que você quer. Que é ser você mesma. Eu, André, eu tenho esse meu jeito, eu me sinto bem assim. Eu gosto de pôr um short, um chinelo, caminhar na praia, dar uma volta, viajar muito. Então, eu condiciono toda a minha vida para isso acontecer. E não o contrário. Eu pôr um terno, arrumar um serviço na onde eu não quero, ficar dentro de casa, tá compreendendo? Então, eu começo a fazer aquilo que eu gosto. Eu elimino de fazer aquilo que eu não gosto. Até se envolve outra pessoa. Sabe por quê? Porque quando você fica fazendo as coisas para agradar o outro, num relacionamento, mas você não queria estar fazendo, você está fazendo com má vontade, você não está sendo você mesmo, você está se anulando, e você acha que está agradando o outro. E pior, você está fazendo isso não querendo, aí você pensa assim: eu faço de tudo para ele, até aquilo que eu não queria estar fazendo. Mas ele não retribui, ele não reconhece. Tá vendo como começa? Aí você começa a querer jogar toda a culpa no outro, no outro, no outro. Então a primeira coisa é: seja você mesma. Se você tiver dúvida sobre isso, me pergunta aqui embaixo. Mas você não pode ficar com dúvida nisso. Eu não estou falando para você ser você mesma e agir com egoísmo com as pessoas. Não, é com humildade. Nós temos que ser humildes. Mas nós não podemos nos anular. Eu, André, eu não bebo. Mas eu gosto de sair no final de semana, 2, 3 vezes, de ir para um barzinho, de ficar ali tomando uma água, mas conversando com as pessoas. Isso me faz bem.
Então, teve 2, 3 semanas que eu não fui. Eu já vi que eu me senti diferente. Faltou alguma coisa. Mas eu não fui porque eu estava tentando agradar outra pessoa. Compreende? Aí eu falei, não, peraí. Aí eu voltei, porque eu quero fazer aquilo. E tudo mudou. Só um exemplo metafórico, tá? Para que você possa compreender. Porque eu sei que na tua vida tem muita coisa que tu tá fazendo agora, hoje, já fez hoje de manhã, mas não queria estar fazendo. Só que você se engana, porque você fazendo isso, você está recebendo mais coisas que você não queria estar recebendo do universo. Tá compreendendo? E seguindo essa mesma linha de ser você mesma, você tem que cuidar mais de você, não do outro. Sabe a tendência de quando a pessoa ela não tá centrada com ela mesma? Sabe o que que é? Ela depositar todo o amor só no outro. Tem gente que fala assim pra mim, André, eu amo muito mais a pessoa do que a mim. Isso é um sinal extremo de carência. Nós podemos amar o outro, mas não uma coisa dentro da paixão doentia. Sabe qual que é a diferença de amor e paixão? Amor é aquilo bom que a gente sente, que a gente fala, caramba, eu amo aquela pessoa. Eu amo estar do lado dela. Eu quero ficar do lado dela. Mas eu aceito ela como ela é. Eu entendo ela. Eu amo tanto ela que se um dia ela precisar ir embora, é a decisão dela. Eu quero ver ela feliz. Se ela for, tá tudo bem. Eu também tô bem. Eu me amo o suficiente para entender que o outro tem uma decisão na vida dele, dela, como eu também tenho na minha. Paixão não. Como o nome já diz, ó, paixão. A pessoa fica no chão pela outra. Eu amo, e isso e aquilo, eu faço tudo por ela, eu dou minha vida por ela. E isso e aquilo. E aí a pessoa pisa em você e você tá lá se rastejando por ela. Ela vai, ela briga, ela te humilha, ela te trata mal. Ela pede um tempo ou termina o relacionamento e você tá lá ligando, mandando mensagem. Volta pra mim, eu te amo, minha vida não faz sentido. Isso é amor? Jamais. Isso é paixão. A pessoa tá dentro de um sentimento que não é legal. E ela acha que ela é legal isso. Não é. Ela só tá sofrendo coisas negativas. Então, amor é muito diferente de paixão. Ok? Então, quando você tá cuidando de si mesmo, se amando, você ama sim o outro, ok? Só que você se ama mais que isso. Para algumas pessoas de início, isso pode soar como egoísta, mas não é. É dentro de uma humildade muito linda, isso, muito bonita. Você ter uma paz dentro de você e compreender, tá, que o outro é livre. Ok? Só queria abrir esse parênteses porque tem gente que acha que amar é se humilhar. Não é. Quando você está cuidando e se amando, é assim, gente. Exemplo. Exemplo metafórico, tá? Mas que acontece muito. Você tem 100 reais. Aí você tá na tua casa e você... Faz tempo que tu não compra uma roupa, alguma coisa pra você. Aí você pega, ao invés de ir lá e comprar uma roupa, uma calça, uma blusa com um valor que tu tem, para você se sentir bem, se sentir legal, você pega e compra, pega 100 reais e compra uma coisa pro outro. Entendeu? Você tava precisando, mas você não deixou aquilo para você. Você fez pro outro. André, mas é um ato legal? É um ato legal. Só que tem gente que vive para só agradar o outro. Tudo ela faz pelo outro. E quando ela começa a não fazer nada por ela e fazer tudo pelo outro, ela está mostrando o que nesse percurso? Que ela não é importante. Tá compreendendo? Que só o outro é importante. E ela só faz pelo outro. Aí ela só fazendo pelo outro, ela começa não se sentir bem. Porque todo mundo, gente, precisa fazer coisas por si mesmo também. De ir no cabeleireiro, de fazer a barba, de comprar um acessório, se você se sente bem com um relógio, com uma camisa nova, com uma blusa nova, com uma calça, para uma academia. Já reparou que quando você vai numa loja, você compra alguma coisa,
Ou quando você vai numa academia, em algum lugar assim, você faz aquilo por você, você vai e compra, você chega em casa, você abre as coisas e fala... É amor. Você está cuidando de você. Hoje, querendo ou não, todos nós estamos aqui como almas e espíritos dentro de um corpo. E a gente está cuidando dele. Compreende? Então, quando você se anula a ponto de não fazer mais nada por você, compreende? Ah, porque eu já estou assim, já passei dessa fase, já estou velha. Você está se anulando. E aí você, nessa anulação de não fazer nada por você, está fazendo só pelos outros. É bonito fazer pelos outros? É lindo fazer pelos outros? Claro que é. É para fazer pelos outros. Mas você não pode esquecer de você. Eu estou dando esse exemplo porque tem muita gente que faz só pelo outro e não faz por si só. Aí começa a se sentir carente, insegura. Aí ela pensa assim, ah, se eu faço tudo pelo meu companheiro, pela minha companheira, mas para mim eu não faço. E ele não me devolve de volta. Eu faço tudo por ele. A minha dica é, começa a fazer por você. Para você acertar isso, sendo você mesmo, como eu já falei, dando passo, saindo da zona de conforto, é você começar a fazer as coisas para você se sentir bem. Quando você entra nessa e começa a fazer as coisas para você se sentir bem, você vai ver que você vai fazer até mais pelo outro. Mas você vai ter um resultado muito, muito diferente. Agora, sabe o que te impede, às vezes, de isso acontecer na sua vida? De você realmente tirar a zona de conforto, de se aceitar como você é, de cuidar de você como você quer, para você ter tudo isso de maravilhoso na sua vida, são as crenças. Sabe o que é crença? Crença é tudo que a gente crê. Ou seja, tudo que eu creio, eu acredito, não acredito naquilo? Se eu acredito, aquilo eu atraio para minha vida. Ou seja, tudo que você tem na sua vida hoje faz parte daquilo que você de alguma forma está sentindo. Lembra que o pensamento, sentimento atrai as coisas? Então a crença, você está sentindo ela e você está atraindo. E tem gente que acredita em crenças boas, mas crenças ruins. As crenças, elas são colocadas em você, na gente, desde pequeno. Exemplo, ó. Existem milhares de religiões no mundo. Milhares. Milhares, milhares e milhares. Você nasceu numa cidade, numa determinada família, que tinha uma religião. Provavelmente a maioria está nessa religião ainda. E ela fala que só dela é a certa. As outras milhares estão erradas. Só que, se você tivesse nascido em outro continente, em outra família, você não estaria pensando a mesma coisa? Ou seja, desde pequeno, sua família tinha uma crença religiosa e você foi se alimentando dela, então hoje você acredita que é a certa. Mas será? Eu não estou aqui para falar que uma é certa ou uma é errada, só para vocês entenderem como a crença funciona, tá? Agora, será que você tivesse nascido realmente em outro continente, você seria dessa religião? Você acreditaria nas mesmas coisas? Exemplo mais prático. Uma pessoa que participou de um curso meu me procurou, tá? Isso já aconteceu com várias pessoas. Ela falava assim, André, mas eu só atraio homem que me trai. Você acredita, André, que já é o terceiro relacionamento meu que eles me traem? E eu termino e vou para outro e acontece isso de novo? 3, André, seguido, eu não consigo. Eu não quero mais traição na minha vida, André. Aí eu falo para ela, peraí, vamos lá. Vamos ver a fundo isso aí. Tu tá atraindo isso. Aí ela pega e fala assim, mas então você tá dizendo que a culpa não é deles, a culpa é minha? Eles que traíram. Aí eu falo, olha, eles cometeram a traição. A parte deles é com eles. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou dizendo por que isso está acontecendo na sua vida. A gente começou a conversar. Ó, desde pequeno, na casa dela, ela viu o pai dela muito agressivo com a mãe dela. O irmão dela traía a namorada. O tio dela traía
A tia dela sempre. A tia dela vivia chorando ali e ele e perdoando ele. Ou seja, desde pequeno, ela tem uma crença de uma família assim, ok? Aí eu fiz perguntas pra ela depois que ela me abriu isso. Como que você enxerga um homem? Mas não me responde agora, depois de 3 traições. Responde antes. Como que você vê um relacionamento? Que homem é sem vergonha, que homem não presta, que homem trai. Ou seja, ela acredita nisso. Se ela acredita dentro dela que homem não presta, que homem trai, que homem é sem vergonha, que tipo de homem ela vai atrair para a vida dela? Vocês conseguem compreender? É a mesma coisa da pessoa que fala assim que casamento é prisão, ferrou, casei, virou uma merda. A pessoa fala assim. Ela acredita nisso. Lógico que quando ela casar, depois do casamento, tudo vai mudar. Porque é o que ela acredita, é o que ela crê. Tá compreendendo? Então, ó, é a mesma coisa. Quando fala assim, gente, estimulando a libido e quebrando crenças, porque é um processo, tá? Você tem que quebrar essas crenças negativas, ok? Você vai alimentando tua libido, você vai criando amor por você, você vai sentindo coisas novas e vai receber coisas novas, ok? Mas dentro desse processo, tem gente que acha o sexo sujo. Acha que se masturbar é nojento. Acha que o corpo da outra pessoa é isso. Se olha no espelho, não se ama. Ou seja, ela tem uma crença de que sexo é sujo, de que não é bom, de que é ruim, de que o corpo dela é isso, que ela não pode ter prazer com ela mesma se masturbando, que ela não pode ter prazer com o outro. Um monte de crença que está tudo no automático aí, ninguém percebe. Só que a sexualidade nossa, o nosso eu sou, é para ser vivenciado. Quando nós anulamos nossa sexualidade, nós estamos anulando nós completamente na nossa essência. Ou seja, como a pessoa vai vivenciar tudo que ela está querendo de amor próprio se ela não vivencia a parte mais divina dentro dela, que é a sexualidade. Então ela tem essa crença. Então a pessoa tem que entrar depois de que eu tô saindo da zona de conforto, eu tô me aceitando como eu sou, eu tô cuidando de mim mais. Eu tenho que remover minhas crenças. Se eu creio que eu não sou bom o suficiente para fazer isso, peraí, por que eu tô achando que eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente? Não tem sentido. Todo mundo consegue ser aquilo que quiser. Todo mundo consegue fazer aquilo que quer. Basta determinar. Então essas crenças têm que ser quebradas. Então, o que tu faz? Identifica essas crenças agora. Nossa, mas eu creio, eu realmente, André, eu acho que homem não presta. Peraí, por que homem não presta? Se todo mundo pode ser bom ou ruim, então tem homem bom e tem ruim. Então eu vou pensar, sim, que homem é bom, que eu vou atrair um homem bom pra minha vida, você que quer, e que eu vou conseguir um cara bacana, que a gente vai ficar junto sempre, vai estar tudo bem, e é isso que eu creio, que é o que eu quero pra minha vida. Agora, se você fica crendo, pensando que homem não é legal, que isso, você não vai atrair pra sua vida. Exemplo, tem gente que fala que mulher não presta, que isso e que aquilo. Eu não. Eu, André, sou um homem e eu acredito sim que tem uma mulher, várias, milhões, milhares que prestam, que são honestas, que se amam, que gostam de si e que são fiéis e que eu vou atrair uma delas e que... Você está compreendendo? É o que eu creio. E o que eu creio vem tudo para minha vida. Então identifica quais são essas crenças que você tem agora dentro de você, estando solteiro num relacionamento, que estão travando, te impedindo. Porque você fala assim, eu quero um homem, mas na minha crença, eu creio que homem não presta. Quando eu arrumo um homem, realmente é uns que não me dá atenção, que me deixa assim, eu fico pior. É você que está atraindo, então isso tem que ser mudado, modificado. Agora olha que interessante. A pessoa pode estar pensando assim, mas André, será que eu vou conseguir? Será que isso? Ela já está tipo assim, ansiosa para saber o resultado.
sendo que ela nem começou a pôr em prática. Porque assim, quando a pessoa está ansiosa, ela já começa a ficar insegura. A insegurança, a pessoa ansiosa vem do quê? De um medo. Então assim, ela tem medo de algo, mas ela não conseguiu ainda entender que, olha só, se você focar no seu medo, nesse momento, que eu sou carente, que eu tenho ciúmes, que eu estou inseguro, que eu já fui rejeitada, e que eu não estou equilibrado emocionalmente, tudo que a gente foca, acontece. Então, se você tem esse problema, entre aspas, você focar mais nele, porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou ruim, eu não consigo, mas você não vai conseguir. Então tira isso de lado. Tira. Foca na solução. Qual que é a solução? Nesse momento é botar em prática. Ah, André, mas eu estou na zona de conforto. Começa um pouco a ser você mesma. Ah, André, mas eu não consigo me amar. Comece a estimular a tua libido. Começa a se visualizar em frente ao espelho. Encarar sua sexualidade. Eu sempre digo assim, que existe dois tipos de pessoas. E eu quero que se você for esse tipo de pessoa, que você assuma pra você, mas fale, eu vou mudar. Ok? Que é assim, diante de um problema, eu vou ficar só no problema. Exemplo. Exemplo. Eu não tenho dinheiro nesse momento. Então, tudo você começa a condicionar tudo na tua vida porque você não tem o dinheiro. Então, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Tá compreendendo? Eu não vou viajar com vocês porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar uma roupa nova porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou começar esse projeto novo porque eu não tenho dinheiro. Tua desculpas fica toda em cima dessa crença, que também é uma crença, tá? Eu não tenho dinheiro. É uma crença, ok? E aí ela justifica todas as coisas da vida dela. Então, a vida dela começa a ser problema em cima de problema. Mas por quê? Ela que está usando isso. Agora, se ela identifica, nossa, eu quero fazer isso, eu não tenho dinheiro, agora, tá bom, eu assumo. Mas o que eu vou fazer hoje? Vocês já viram que as pessoas mais ricas são aquelas que passaram por um turbilhão de coisas, não olharam para o problema, foram ver a solução, criaram algo mágico, divino, surreal e ficaram ricas? Vocês compreenderam? Talvez você está nesse momento. Só que você está ainda mirando no problema, mira na solução. O que eu posso fazer hoje que eu não estou fazendo para ganhar dinheiro? Porque eu estou acomodada há tantos anos nesse mesmo serviço meu e estou ganhando um salário mínimo e estou aqui. De repente, se eu for fazer doce para vender salgadinho, eu vou ganhar 3 vezes mais. Mas é minha segurança, é minha zona de conforto, eu não vou fazer isso, eu não vou dar um passo a mais. Só que quando você traz isso para sua vida, principalmente na vida amorosa, tá? É um problema. Porque você pode passar por várias pessoas te auxiliando, fazer milhões de cursos, mas não vai. Mas por quê? Você precisa ter clareza. Você precisa ir e começar a agir. Eu vou te mostrar alguns exemplos agora mesmo sobre pessoas, tá? Que conseguiram ter essa mudança muito rápida em tudo na vida delas. Mas elas precisaram dar o primeiro passo. Teve uma pessoa, que é um depoimento, tá? De uma pessoa, que ela não conseguia se sentir bem com ela mesma. Ela tinha algo que impedia. Ela terminou um relacionamento, um casamento, tá? É um homem, tá? Ele terminou o casamento dele e a mulher rejeitou ele e algumas coisas assim, ok? E aí, ele ficou pra baixo. Então, assim, ele tinha um problema. Ele ficou pra baixo vários tempos. Quando ele resolveu e viu que tudo dependia dele, ele começou a mudar. Então, ele parou de correr atrás dele, da mulher, porque quanto mais você corre atrás de alguém, mais aquela pessoa vai embora. Por isso que quem está em um relacionamento sabe que quanto mais pede atenção, carinho, mais a pessoa não dá. Tá? Então ele entendeu isso e ele começou a agir diferente. Aí ele começou a cuidar dele, ele começou aos poucos a sair da zona de conforto, fazer coisas novas no serviço dele.
começou a ter mais rendimentos, porque ele saiu da zona de conforto, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas o centro disso, ele começou a cuidar mais dele. Resultado, depois de pouquíssimo tempo, a ex dele queria voltar. Mas nesse meio, quando ele começou realmente a se amar, ele venceu uma coisa que antes era um problema para ele. Ele sempre chegava nas meninas para sair e elas não queriam sair com ele. Ou ele atraía pessoas erradas. Quando ele compreendeu que ele tinha que mudar e ele iniciou essa mudança, do que ele sente para atrair, é como ele diz, começou a chover pretendente para ele. Compreende? Então assim, ele queria aquilo, mas ele não agia para ter aquilo. No momento que ele começou a agir para ter aquilo, começou a chover. E aí a ex dele até sentiu isso, porque como que acontece com a ex? Tem muita gente que fala isso pra mim, pergunta por que acontece. Porque assim, ó, eles terminaram o relacionamento, não tava legal, tava desbalanceado. Ela via ele, nesse exemplo, tá? Ela via ele como um cara sem equilíbrio emocional, fraco, isso e aquilo. Aí ele ia atrás dela. Ai, eu te amo, volta pra mim, não sei o quê. E ela ia mais embora. Aí ele tava aqui, aí ele começou a se cuidar, se amar, pensamento positivo, estimular a libido, amor próprio. Ele começou, opa, chegou na altura dela. Compreende? Aí começou um monte de menininha. Ela começou, peraí, ele não vem mais atrás de mim, ele não tá mais implorando amor, entendeu? Aí ela foi aproximando. Ele tá diferente, ele tá se arrumando mais, ele tá bonito. O que acontece? Nossa, tem um monte de menininha atrás dele, não sei o quê. Tá entendendo? A famosa dor de cotovelo? Vem. E aí a pessoa vem. Compreende? Por isso que quando a pessoa tá nessa situação, ela tenta ao máximo ir atrás e brigar, eu quero, fica comigo, aquela paixão, né? E aí a pessoa não corresponde. Mas por quê? Não tá mais atraindo. Compreende? Tá entendendo? Precisa ser muito entendido isso. Porque tudo que tu tá tendo na tua vida agora faz parte do que tu tá sentindo. Então, qual que é a palavra X disso, gente? Autoconhecimento. Enquanto a pessoa não tem autoconhecimento, que ela não entende o que está se passando dentro dela, e ela procura ir a fundo mesmo e ver o que está acontecendo para solucionar, ela vai continuar atraindo aquilo que ela não queria. Exemplo, ó, uma outra pessoa, que tem um depoimento lá na minha página, ela queria mudar muito a outra pessoa. Queria mudar muito, ok? E ela não conseguia. E ela reclamava de um ponto que era o sexo. Que o cara estava na zona de conforto e não dava assistência para ela, como ela mesma disse. E que começar. Porque assim, quando tá no começo, você faz um sexo até legal. Depois de um tempo, vai. Entendeu? Dá aquela rapidinha. E nela ela reclamava do quê? Gente, que o sexo deles estava de 5, 10 minutos. No começo, quando dá uma rapidinha, é legal, não é? Mas depois, se só tem isso, e poucas vezes, pro homem que tá na zona de conforto como o companheiro dela tava, ele só queria o quê? Bem curto e grosso. Ela de 4 pra ele gozar. Só. Porque nem beijava ela direito. Quando o sexo começa a ser muito rápido, você vai ver que vai faltando elementos. Não é? E era isso. E ela começa a se sentir o quê, gente? Usada. Ela usou a palavra que ela se sentia até estuprada. Ok? Por quê? Aquela coisa, só quando o homem quer, do jeito dele, rapidinho. E vocês sabem que o homem, ele tem o tesão ali muito mais rápido. Mas ele tem que compreender a mulher. A mulher demora 3 vezes mais tempo para chegar num orgasmo, por exemplo. Então ela se sentia como? Usada. E aí ela estava mal. E ela pedia para ele mudar e não sei o que e nada. Quando ela entendeu que ela que estava na zona de conforto, por deixar essa situação acontecer, e começou a estimular dentro dela o autoconhecimento, o amor próprio e principalmente a libido dela,
o outro começou a sentir. Tudo aquilo que ela queria mudar nele, ele começou a mudar. Mas por quê? Ela sentia. Exemplo, o sexo tá de 5, 10 minutos, não tá legal. Eu falava pra ela, olha, você vai fazer assim. Faz hoje um sexo como você queria que ele fizesse. Porque ela realmente, quando você tá com a libido alta, você não fica pensando assim, eu vou fazer por isso. Não, você vai porque você tá com prazer, você quer. Você tá se amando, você sente aquele fogo, aquele tesão, entende? Então, ela foi, hein? E só de preliminar, ela fez uma meia hora. Ela fez uma massagem, entendeu? Ela fez brincadeira, depois ela foi e fez um oral. E depois, nos últimos 15 minutos, teve a penetração. Ou seja, o sexo dele estava de 5 a 10 minutos, já pulou para uma hora. Mas por quê? Ela tirou aquela mentalidade dela de que homem é assim, de que ele está na zona de conforto e de que ela tem que ficar pedindo isso para ele. Não, eu vou lá e faço. Tá compreendendo? Eu vou lá e faço. E ela começou nisso. Tá compreendendo? E relato dela, que hoje o tempo de sexo deles, porque não é a quantidade, é a qualidade, tá? Às vezes vai de 2 a 3 horas. Ela nunca imaginou que é possível. Ela nunca imaginou. Porque eu já falei pra ela que quando a pessoa tá com a libido alta, o tempo de sexo não tem que ser toda vez, mas ele vai de 4, 6, 8 horas. Tem gente que fala, meu Deus, eu não acredito. Mas é a crença da pessoa. Ela não está vivenciando a sexualidade dela no seu íntimo. Ela está fazendo aquilo para alívio. E não é para alívio. Agora imagina um casal, tá? Quando eles se envolvem realmente como tem que ser a conexão deles, libido sexual, dos dois, por horas e horas. Imagina o que é feito lá dentro de um quarto. Imagina essa conexão. E sabe o que acontece com essa conexão? Essa conexão, ela sai de dentro do quarto para fora. É aí que junta, vamos dizer, os dois. Que a pessoa pega e fala assim, mas André, ele não fazia isso, ele era assim, ele era assado. Quando eles realmente se conectam, como tem que ser realmente, ok? Realmente, não importa mais o resto. Eles são cúmplices um do outro. Por isso que vocês já viram falar que o casal, que eles são juntos, sem preconceito, sem frescurinha, que eles se entendem na cama, eles estão aqui, ó, unidos. Porque realmente é assim. Agora imagina um casal conviver fora, resolver coisas de filho, de filha, de casa, de sogro, de sogra, deles, de serviço, de dinheiro, um monte de coisa, se eles não estão se entendendo na cama. Vocês compreendem? E a pessoa que é solteira, às vezes ela não sente isso também, esse amor próprio, essa libido, mas ela quer entrar num relacionamento para quê? Para preencher isso. Mas ela não percebe que ela tem que se preencher disso antes para ela atrair o correto para a vida dela. Aí ela acaba entrando em qualquer relacionamento, como eu já falei, e aí vivencia todos esses problemas. Então tem um caminho, gente, tem que ser percorrido. É o autoconhecimento. E olha que interessante. Uma pessoa também tem um depoimento lá na minha página, ela fala assim, ela estava solteira, ela tem a libido alta, tá? Mas ela começou a conviver com uma pessoa, ok? Que ela foi naquele relacionamento, mas ela não tinha certeza, ok? E o cara começou a tratar ela mal, tratar rude. Sabe aqueles caras bem grosseiro? Bem grosso, ok? Começou a tratar ela assim. E ela fala pra mim assim, falou, né, no depoimento, que, André, antes eu era extremamente em dia com o meu corpo, eu me amava, eu me masturbava. Sabe aquela coisa, daquela conexão que você tá bem com você mesmo, assim? Eu tava bem, André, mas eu entrei nisso aí meio sabendo que não era pra entrar, e casei, e agora tô com um filho,
mas eu perdi toda a minha sexualidade. Eu não tenho mais vontade de fazer sexo. Eu não consigo nem mais me masturbar. Vocês estão compreendendo que ela fez um caminho inverso do que eu estou falando aqui? Que quando a pessoa está nessa situação que não é legal, tem o caminho do autoconhecimento, certo? Dela ser ela mesma, dela começar a se amar, dela sair da zona de conforto, dela quebrar a crença, tudo isso que eu venho falando. E ela vai chegar lá. Ela vai estar em dia. Só que o autoconhecimento é uma coisa contínua. Não é uma coisa assim, eu vou fazer por um mês e daqui 2 meses eu vou largar tudo. Porque se ela largar, ela faz o caminho inverso. Por isso que às vezes a pessoa, ela tem altos e baixos. Ela fica assim, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Compreende? Porque ela tá, crença vai, crença vem. Zona de conforto vai, zona de conforto vem. Não. É igual uma empresa. Se você tem uma empresa, você tem que ir lá todo dia, acordar, ir lá, abrir, conversar com o funcionário, tratar bem o cliente, para você ter lucro. Se você fizer isso todo dia por 20 anos, sua empresa vai estar bem. Se você não fizer, sua empresa já fechou no primeiro ano. E por que que a pessoa, por que que você não cuida de você sempre? Tá compreendendo? Por que que às vezes você se sente mal, dependência emocional e tudo mais? Por quê? A pessoa não tá fazendo o que é para ser feito. Tem que ser feito. Se a gente não acordar e não cuidar daquilo que a gente tem de melhor, a gente vai chegar no momento que aquilo vai cair. Então agora essa pessoa, desse exemplo, ela está fazendo outro caminho. Compreende? De novo. O mesmo caminho que vocês estão aqui. Ela está indo lá e resgatando e vendo tudo e enfrentando para sair disso. Aí ela Só que agora ela tem um agravante, que ela já está com uma pessoa. Então ela tem que saber se posicionar com outra pessoa, porque senão só entra em discussão e discussão não resolve nada. Ela tem que ter equilíbrio. Então assim, quando a gente não resolve algo que é pra gente resolver, pode ter certeza, a gente está aumentando aquele problema. No começo parece que não, mas depois a gente vê que tá. Compreende? E pra gente encerrar, mas ouve até o final. São 2 minutinhos, eu prometo que é muito importante que eu vou falar. Tá bom? Para você que chegou até aqui e não assistiu a primeira aula, assista. Volta lá, dá tempo de assistir, que vai ficar o workshop Encontrando Amor Próprio até domingo, ok? Vai, assiste. Se precisar, reassiste essa aula, tá? E sexta-feira tem a aula nova, 8 horas da noite. Eu vou mandar o link para o seu e-mail, tá bom? Tem muita gente falando comigo no direct por e-mail, perguntando do meu curso, ok? Por quê? Para quem não sabe, eu faço vários workshops, mas eu tenho um curso, que de fato é um curso completo, tá? É uma solução que eu encontrei, que eu vivenciei isso. Mas eu não vou falar muito dela agora, tá bom? Na terceira aula eu falo mais. Eu devo abrir vagas para ele sim, mas depois. Porque agora, gente, é assim. Eu sei que a pessoa, não, André, eu quero um curso disso, eu quero um curso daquilo, mas agora começa a colocar isso em prática. Eu vou ficar muito mais feliz se você começar a colocar isso que você está aprendendo agora em prática, em você e no seu relacionamento, e começar a obter resultado. Do que tu ficar assim, ai, eu não vou pôr em prática, vou esperar um pouco. Não, coloca em prática. Depois, se você vai entrar no curso, alguma coisa, é uma outra opção sua. Depois, mas você tem que dar esse pontapé, esse passo inicial, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus. Comentem, coloquem as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários. A hora que quiser que eu vou responder sempre. Beijo.